Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de luz e de oração. Para iniciarmos os nossos trabalhos, eu vou ler uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Isso é da lei de Deus. Tolera construindo. Todo o bem que puderes, não exija dos outros dons que ainda te faltam. Erros nos companheiros poderiam ser nossos. Aceita as provações por exames de fé. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos. Isso é a lei de Deus. E agora, vamos orar, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas boas que nos acontecem todos os dias. Te agradecemos também pelas coisas ruins que não nos acontecem. Pedimos que os bons amigos espirituais nos guiem, nos orientem, nos ajudem a compreendermos um pouquinho mais dessa lição de amor, que é o perdão, que a gente possa sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que Jesus fique conosco, e que assim seja. Raul Teixeira, ele nos diz que a gente tem um vício terrível, que é guardar lixo na alma. Nós guardamos mágoa, a gente se sente ofendido com o que as pessoas fazem com a gente ou o que elas dizem sobre nós. E para esse problema, o grande antídoto é o que a gente chama de perdão. Entre os ensinamentos de Jesus, talvez um dos mais significativos, o mais transformador que a gente poderia ter, foi a apresentação da ideia do perdão. Porque a ideia de um Deus único já existia. Moisés, ele trouxe isso com os 10 mandamentos. Eles conseguiam entender a ideia de um Deus único. Mesmo que fosse um Deus rígido, um Deus ainda muito conectado com a parte dos rituais, dos cultos exteriores que eles faziam. Mas a ideia do Deus único, ela já existia. A ideia da imortalidade também, porque ele fala sobre a imortalidade durante boa parte da pregação. Jesus fala do amor de Deus pelas criaturas, da possibilidade da gente compreender isso através da imortalidade. E não somente isso, Jesus vai aparecer depois da morte para provar para os discípulos que a vida transcendente, de fato, ela é real. Mas o perdão, os judeus, eles não conheciam. Fizeram uma consulta no Antigo Testamento e verificaram que a palavra perdão, ela aparece 78 vezes nos textos, ligada a um sentimento de amor, desamor. Só que em todas essas situações, a palavra perdão, ela está ligada a uma relação do homem com Deus. E não na questão do homem com outro homem. Então, a relação é entre Deus e as criaturas. E não entre criaturas. Existe somente um episódio em que 2 pessoas se encontram para o processo do perdão, que aparece no livro do Gênesis, onde fala do encontro entre Esaú e Jacó, quando Jacó volta para a região onde Esaú morava, e ele vai pedir então perdão para o seu irmão. E parece que, tirando essa passagem, no Antigo Testamento, não tem mais nenhuma ocorrência que fale de perdão nesse sentido. Então, esse aspecto da pregação do Cristo, ele é tão extraordinário, porque a gente vai observar que é um ensinamento de Jesus que nunca tinha sido oferecido dentro de Israel.
E de onde nasce, então, essa ideia de perdoar? A palavra perdoar vem do latim perdonare. Per é um prefixo que quer dizer completo, além de, e donare é doar. Quando juntamos per mais donare, então a gente forma a expressão doar além, dar um pouco mais, dar algo completo. E se prestarmos atenção no Evangelho, o tempo inteiro Jesus, ele nos faz essa proposta, para a gente doar um pouco mais. Um dos ensinos de Jesus, ele diz assim, se alguém te bater numa face, você deve oferecer também a outra. Quando nós pensamos nesse ensinamento do Cristo, o que seria isso? Quando alguém nos bate numa face e a gente oferece a outra, essa é a mensagem do perdão. Nós estamos dando um pouquinho mais. E essa outra face não é o outro lado do rosto, mas é a nossa face interna. Quando alguém nos agride de fora para dentro, nós apresentamos a nossa face, a face que nós temos de dentro para fora. A nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de entender. E Jesus, ele continuou dizendo: e ao que desejar levar-te a juízo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te pedir a túnica, dá-lhe também o manto. Para a gente ver como a ideia do ensinamento é dar um pouquinho mais. Jesus diz na sequência desse ensinamento: e quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Se alguém nos pede, através dos seus atos, um gesto de tolerância, que a gente tolere um pouco mais, que a gente compreenda um pouco mais. Sempre que nós damos além, sempre que a gente doa um pouco mais, a gente está perdoando. Existem pessoas que são muito difíceis na nossa vida, né? Existem pessoas que são chatas, pessoas que são complicadas. E a gente vai fazendo um exercício na prática de ir compreendendo elas, de suportar elas, de tolerar. E isso se chama perdão. O dar além. Quando a gente aprende a dar um pouco mais de nós, a gente está fazendo um esforço íntimo, que é muito importante, e nós vamos hoje compreender por que é tão importante. Mas por que o perdão é tão importante para as nossas vidas? A gente vai encontrar um entendimento sobre isso lá nas palavras do Buda. Ele dizia que os homens, eles têm comportamentos repetitivos, que a gente repete as nossas condutas, que nós vivemos como se a gente estivesse presos dentro de uma mandala. Então, a gente está preso dentro de uma mandala e a gente não consegue sair, está ali preso. A gente fica repetindo ações o tempo todo, como se a gente estivesse preso ali dentro. A gente fica repetindo ações o tempo todo. Então, a pessoa me fere e eu agrido. Ela me bate e eu vou bater de volta. Essa condição da gente devolver para o outro exatamente aquilo que o outro nos dá é uma coisa muito típica. E ela tem relação com uma ideia de justiça. E o que o Buda dizia, então? O Buda dizia que a gente só vai conseguir nos libertar quando a gente quebrar a mandala. Porque a gente está ali num círculo, repetindo. E a gente só vai conseguir sair quando a gente quebrar essa mandala. Eu preciso quebrar ela para que eu consiga sair dela. Se eu não conseguir quebrar esse ciclo, eu não tenho como sair. E eu fico
aí presa. Eu vou repetir as mesmas experiências o tempo todo. Eu preciso encontrar, então, uma abertura nesse comportamento. Porque a tendência do ser humano é sempre repetir as mesmas coisas. Eu preciso quebrar essa mandala, então. Eu preciso encontrar uma saída. Eu preciso encontrar uma porta. E Jesus dizia: eu sou a porta. E por que a porta? Porque Jesus, na verdade, ele é a possibilidade que nós temos para encontrarmos a saída das circunstâncias aonde a gente está inseridos. Por isso que é muito importante que a gente tenha uma leitura espiritual das coisas. No nosso passado espiritual, a gente teve muitos desafetos. Nós nutrimos antipatias, nós cultivamos o ódio por muitas pessoas com quem a gente conviveu. Isso fez com que a gente tivesse reencarnações difíceis, reencarnações angustiantes, justamente para que a gente pudesse nos corrigir dessas experiências. Nós renascemos perto dessas pessoas para nos reconciliarmos com elas e para que a gente possa aprender a amar e perdoar. Mas se eu não tenho essa leitura espiritual das coisas, eu vou ficar preso dentro de um ciclo. E durante quanto tempo eu vou ficar ali, repetindo as mesmas coisas? Alguém me magoa, eu magoo de volta. Alguém faz uma coisa para mim, eu devolvo. Quantos séculos, quantos milênios a humanidade ia permanecer na mesma condição espiritual se o Cristo ele não tivesse vindo para quebrar a mandala e dizer: eu tenho uma perspectiva para construir uma nova realidade. Então Jesus ele trouxe uma possibilidade para que a gente se desembarace dos mecanismos da vingança, que são muito dolorosos e trazem muitos sofrimentos para nós. Jesus, ele foi traído por Judas, ele foi caluniado pelo Sinédrio, ele foi abandonado por Pilatos e por Herodes, ele foi levado para o Calvário por aqueles que crucificaram ele, que martelaram os seus pés, as suas mãos, colocaram ele numa cruz, enquanto os sacerdotes, eles debochavam dele. Com toda essa gente que fez mal para Jesus, por que ele não voltou para ser irmão de Pilatos, talvez neto de Herodes, pai do Judas numa outra encarnação? Por que ele não voltou para ser parente dos seus crucificadores? Ele podia ter reencarnado com eles, mas não reencarnou. Jesus, ele deve ter feito alguma coisa que o desvinculou dos seus algozes. O que será que ele fez? Jesus perdoou todos eles. E além disso, ele pediu para que o Pai perdoasse também. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Porque o perdão, ele tem o poder de desvencilhar as criaturas daqueles que lhe agrediram. O perdão, ele vai libertar dessa necessidade do reencontro desses indivíduos. Então, quando a gente percebe toda essa dinâmica da vida, esse mecanismo de desembaraçar, né, que o perdão ele nos possibilita, nós passamos a compreender por que o perdão ele é tão importante na nossa vida. E ele deixa de ser só uma sugestão, ele deixa de ser só um ensinamento de Jesus, e ele passa também a ser uma necessidade terapêutica para nós. Porque nós temos a necessidade de perdoar para que a gente consiga fazer uma nova história. Enquanto eu não consigo perdoar, enquanto eu não perdoo, eu estou presa naquela minha mandala.
Eu estou presa dentro dela, eu não consigo sair. Eu estou ali com as mesmas pessoas, num ciclo vicioso, sem encontrar solução para os problemas que a vida possui. Então eu necessito desesperadamente, para o meu benefício, eu preciso perdoar. Para que eu possa sair e para que eu possa criar uma nova história para mim. E Jesus, ele representa isso como sendo a porta, a abertura da nossa mandala, que vai abrir para nós uma possibilidade da gente criar uma nova história, para que a gente saia dessa repetição. A gente precisa mudar esse padrão, a gente precisa mudar essa história, reconstruir o nosso destino através de uma decisão verdadeira de perdoar. Então, se eu tenho uma informação preciosa dessas, de que o perdão, ele desamarra as nossas vidas da vida dos nossos agressores, por que eu não faço isso? Por que eu não me desato daqueles que me fizeram mal? Nós, muitas vezes, quando a gente se sente vitimados pela ação de alguém, quando a gente acha que alguém nos feriu, que alguém nos magoou, a gente acha que a melhor forma é devolver aquilo que a gente recebeu. Para todos nós que dizemos, eu não tenho condição de perdoar pelo tanto que aquela pessoa me fez, eu não consigo. É importante que a gente observe que na leitura da doutrina espírita, quando alguém diz assim, eu odeio você com todas as forças da minha alma. O que você fez comigo não tem perdão. Eu vou odiar você por todos os anos da minha vida. Eu nunca vou perdoar você. Eu vou ter ódio de você até eu morrer. Isso é muito pesado, né? Isso é o que nós estamos dizendo. Mas o que a lei de causa e efeito ela está escutando? A lei de causa e efeito, ela está escutando assim, eu preciso reencontrar você. Eu ainda precisarei viver por muito tempo perto de você. É isso que a lei de causa e efeito está dizendo. Então eu digo assim, eu preciso me vingar. Eu vou fazer aquela pessoa sentir tanta dor quanto ela me fez sentir. E por causa desse raciocínio, a gente age como se fosse um braço vingador da lei. Mas a lei, ela não precisa de braços vingadores, porque existe essa lei de causa e efeito. Através da lei de causa e efeito, nós estamos no lugar aonde nós deveríamos estar. Cada qual de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar, na pauta de nosso próprio merecimento. Se as pessoas entendessem a lei de causa e efeito, se a gente conseguisse compreender as graves consequências do mal que a gente faz, a gente não precisaria fazer o papel de vingadores para atingir os nossos agressores. Porque a lei de causa e efeito, ela tem os seus próprios mecanismos. Ninguém passa por essa lei sem encontrar as consequências do que fez. Então, se alguém me atinge e eu tenho essa compreensão espiritual, eu não preciso levantar o braço vingador, porque a lei, ela vai acontecer sem que seja necessário que alguém haja. E as coisas, elas realmente acontecem com as pessoas. E a gente fica assustados até. Acontecem coisas que a gente chama, às vezes, de tragédias. A gente fica com pena, às vezes, das pessoas. A gente acha até uma injustiça o que está acontecendo. Um sujeito está lá no telhado trabalhando, aí o telhado quebra, ele cai lá de cima, ele fica numa cadeira de rodas. Um outro
foi atropelado, ficou com sequelas. Uma outra pessoa teve uma doença e acabou debilitando o corpo físico a ponto de não conseguir mais fazer situações do dia a dia. E a gente realmente fica escandalizado com tudo isso. É doloroso para a gente ver essas situações que a gente pensa que são situações de injustiça. Mas essas situações, elas podem ser um mecanismo da lei também. Quando a gente acha que nós temos que nos vingar, nós vamos fazer o papel que a lei de Deus, ela faria sozinha. Jesus nos deixou um recado sobre isso. Existe uma frase que ele falou assim, mas que nem sempre a gente consegue interpretar dessa forma. Ele disse, é necessário que o escândalo venha. Porque o escândalo, ele é o cumprimento natural de causa e efeito. O telhado que quebra, a doença que deforma, uma criança que nasce com problema, isso sem precisar que ninguém se comprometa, que ninguém suje as suas mãos, né? Isso tudo é um sinal da lei de causa e efeito agindo. Então, é preciso que o escândalo venha para cicatrizar as feridas abertas. Mas Jesus disse que é necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Porque não precisa que o escândalo venha pela mão de ninguém. O Criador do Universo, ele tem os seus recursos naturais para fazer com que essa lei de causa e efeito, ela nos encontre. E sem que seja necessário a gente sujar as nossas mãos de sangue. Então, ai daquele que achar que precisa ser o braço vingador. Então, o perdão, ele é um remédio para a nossa alma. Porque graças à nossa capacidade de perdoar, é que a gente vai evoluir. A gente vai evoluir com o coração mais limpo, sem guardar lixo dentro dele. Porque a mágoa, ela é um lixo muito, muito grande. E quando a gente pensa nessa questão do perdão como uma limpeza da alma, de ficarmos com a consciência mais tranquila, a gente precisa lembrar de quantas pessoas que nós precisamos que nos perdoem também. De quanta gente que nós esperamos um gesto de perdão. Porque nós também erramos. Nós somos diversas vezes ingratos. Às vezes, a gente fala uma palavra áspera, a gente tem um gesto indevido, um comentário maldoso, uma fofoca que a gente passa para frente sem ao menos saber se era verdade mesmo. Então, quando a consciência cai em si, a gente pensa em como seria bom se todas essas pessoas contra quem nós agimos, elas pudessem nos perdoar também. Quando os outros erram contra os nossos desejos, contra os nossos interesses, a gente se sente terrivelmente ofendidos e a gente acaba nos perdendo na mágoa. E a raiva, ela não deixa a gente ver as coisas com clareza. A gente precisa, então, perdoar indefinidamente, porque Deus, ele nos perdoa indefinidamente. Nós estamos aprendendo aqui nesse plano da vida terrena, e assim como nós desejamos ser compreendidos, os nossos semelhantes, eles também estão nas mesmas condições e eles precisam da nossa indulgência e do nosso perdão. Quando a gente perdoa as ofensas que a gente recebe, na verdade, a gente está agradecendo a Deus por todas as vezes que Ele nos perdoou. O apóstolo Pedro, ele perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus então respondeu: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, por que Jesus teria aconselhado perdoar 70 vezes 7?
Jesus disse isso para nos lembrar de que aqui na Terra é o lugar que a gente vai ter experiências, que a gente vai ter resgates, às vezes bastante penosos. E aquele que se sente ofendido por alguém, ele não deve nunca esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. E vai precisar das 70 vezes 7 perdoadas, perdões. Se o perdão ele fosse utilizado por nós, sem dúvida, a gente seria pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes. Porque o perdão, ele beneficia não somente a pessoa que está recebendo, mas ele beneficia a criatura que está oferecendo, que está perdoando. Reconcilia-te com o adversário, enquanto permaneces a caminho com ele. Normalmente aqueles que são perdoados, eles não estão livres da própria culpa. Eles são perdoados, mas não são limpos. Aqueles contra quem eles erraram, eles são capazes de perdoar. Mas eles que cometeram o erro, ainda continuam carregando o peso do erro. Aqueles que têm dificuldade de perdoar os outros, geralmente são os que não perdoam a si mesmos. E quem não se perdoa não é a criatura mais justa, porque ela não se perdoa, mas ela é a criatura mais orgulhosa. Ela imagina que jamais ela poderia ter feito aquilo, que ela nunca teria errado. E talvez para ela o grande problema nem é ter errado, mas é alguém ter tomado conhecimento do que ela fez. E isso vai virando uma bola de neve, quando, na verdade, o perdão, ele teria resolvido tudo. Então, perdoar é perdoar-se também. Jamais a gente vai conseguir perdoar um mau gesto de alguém se a gente não conseguir perdoar nós mesmos. Porque a gente precisa reconhecer que nós não somos infalíveis. Que a gente também vai errar. E a gente vai precisar do auto-perdão e do perdão dos outros. E nem sempre esse nosso ato de perdoar, ele vai ser espontâneo e vai ser fácil. Mas a gente precisa começar a agir com disciplina. E quem nos fala disso é André Luiz. O Espírito André Luiz, ele nos ensina que a gente pode começar fazendo as coisas por obrigação. Depois nós vamos fazendo por hábito. Até que depois da obrigação e do hábito, elas vão acabar se tornando atitudes espontâneas. Ninguém espera então que de imediato vai ter o coração aberto para o perdão, que ele de repente vai começar a perdoar facilmente, todo mundo vai perdoar, porque nós somos ainda muito limitados na nossa evolução espiritual. Todas aquelas pessoas que hoje elas conseguem perdoar sem fazer esforço, elas são aquelas que um dia começaram a perdoar chorando de raiva. Então, eu vou perdoar porque eu sei que eu preciso. A gente já viu hoje aqui que nós precisamos desatar esse nó, romper esse ciclo. Mas como é que eu posso começar a fazer isso? E o nosso modelo de vida, que é o nosso guia, o nosso mestre Jesus, ele nos deu um caminho, ele facilitou para nós. E está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 43, onde ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quando ele disse isso, as pessoas ficaram com os olhos desse tamanho, assim, arregalados, porque ninguém imaginava uma coisa dessas. Como assim eu vou amar os inimigos? Como é que eu vou amar uma pessoa que me odeia? Como que eu vou fazer o bem para quem me faz o mal? Isso não tem o menor sentido. Elas ficavam pensando, né?
Mas Jesus, ele oferece dentro dessa expressão 3 estratégias que estão no nosso evangelho para que a gente consiga amar os inimigos. Então ele diz, para amar os nossos inimigos, e primeiro, fazer bem aos que nos aborrecem. O que é fazer bem a quem nos aborrece? A pessoa nos aborrece e a gente faz bem para ela. Ela nos faz mal e a gente faz bem. E aí a gente vai desmontando esse ciclo vicioso. Esse círculo vicioso. Lembram da mandala? A gente vai quebrar ela. Essa coisa de repetir, ficar repetindo as mesmas atitudes, a gente vai quebrar esse ciclo. Achar uma saída. Às vezes a gente tem relacionamentos com pessoas difíceis, que realmente nos maltratam, que nos ofendem, que nos machucam. Acontece, às vezes, em algum casamento, tem uma esposa difícil, às vezes tem um marido complicado, que acaba ofendendo, que lhe machuca com palavras, que trata mal. Então, quando perceber que isso está acontecendo, se ele lhe faz mal, trate bem. E alguns podem dizer que isso é um absurdo, né? Como é que eu vou tratar bem alguém que está me fazendo mal? Mas é justamente para se desvincular, porque se vocês dois se tratarem mal, as almas elas vão se unir e vocês vão criar vínculos e a chance de reencontro futuro ela aumenta para que vocês possam corrigir isso. Então, para que não exista essa possibilidade alta de reencontro desses espíritos, devolvam o mal com o bem. É claro que a gente não pode generalizar para situações de violência, de agressão física, de ameaça de morte, né? Se o caso é grave, as medidas elas devem ser outras. Sem odiar, de repente, pensar numa possibilidade de um afastamento ou de uma outra alternativa de convivência que não seja o casamento. Porque o casamento para a doutrina espírita, ele não é indissolúvel. É muito melhor a separação do que acontecer alguma coisa pior. Mas nós estamos nos referindo àquelas relações onde existem pequenas feridas que levam a muitas dores. Se você tem alguém que te machuca, que te faz mal, faça o bem. Para ir desarmando o outro da motivação. E para que você viva em paz e saia desse inferno que é odiar alguém, que você possa ter esse ódio de outra pessoa. Mas eu não consigo fazer o bem para ele. Ele é muito agressivo, ele é tão violento, ele é tão estúpido. Eu não consigo fazer o bem para ele, não dá, não consigo. Então, nós vamos para a segunda alternativa, a segunda proposta do Evangelho. Então, fazei bem aos que vos aborrecem, não consigo. Bendizei aos que vos maldizem. E agora não são mais atos, são palavras. Ele fala mal de você, você fala bem dele. O melhor a se fazer diante de uma calúnia, de uma fofoca, de alguém que fala mal de você, é justamente falar bem. Porque se você falar mal, você vai acabar chegando nos ouvidos daquela pessoa e vai reforçar ela a falar mal de você. E o ciclo, ele vai se repetir. Vai apertando o círculo do desamor, piorando as condições, e aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, para fazer aquele furo na mandala, bendizei aos que o maldizem, que o caluniam. Essa tática, ela vai melhorar a gente por dentro. Se a outra pessoa fala mal, nós vamos falar bem dela. E a última estratégia é orai pelos que vos perseguem e caluniam.
E agora não são mais atos e nem palavras que devem ser modificadas, mas são os nossos pensamentos. Então, se eu tenho alguém que me deseja o mal, eu oro por essa pessoa. Mesmo que no começo seja uma coisa forçada, que seja até falso, mas eu vou lá. Como o André Luiz disse, né, com o tempo e com disciplina, a gente vai conseguindo tornar isso uma coisa real. Se o perdão para nós é algo ainda muito complicado de realizar, a gente tem que começar tolerando, tem que começar suportando, desculpando, e gradativamente essas virtudes, elas vão começar a se tornar eficazes em nós e vão nos tornar pessoas mais leves, pessoas que são capazes de perdoar sem fazer força. Porque como a gente aprende no Evangelho, nós podemos cometer erros por atos, por palavras e por pensamentos. Se eu não revidar, se eu conseguir segurar minha língua, segurar as mãos, né? Às vezes só o pensamento já é uma evolução. Outras vezes a gente pensa e não consegue segurar a língua. E aí acaba falando também. Então, vamos tentar fazer o contrário. Vamos tentar desarmar essa bomba. Primeiro, não revidar. Depois, sequer eu vou falar. Ou então falar o mínimo possível até o momento que eu não alimente mais no pensamento outra coisa que não seja dar de nós um pouquinho mais. Perdoar e perdoar ainda esse ano, gente. Perdoar ainda hoje. O ano está acabando. Quanto mais tempo a gente demorar, pior ficam as coisas. Quanto antes a gente fizer, melhor será para nós, para o outro também, mas especialmente para nós. Começar o dia de amanhã saindo dessa mandala, né? Desse ciclo vicioso que ele não deixa a gente fazer uma nova história. Então, perdoando, a gente vai ficar mais leves e mais felizes também. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. E agora, vamos passar para a nossa irradiação. Vamos elevar o nosso pensamento através dessa nossa vibração. Quem quiser pode fechar os olhos, ficar de uma forma confortável nas cadeiras. E vamos mentalizar a figura do nosso Divino Mestre Jesus, exemplo sublime de amor e perdão, o nosso amigo de todas as horas. Vamos pedir força e coragem para enfrentarmos todos os obstáculos do dia a dia. Que Jesus nos ajude a enviarmos um pouquinho do nosso amor para todas as pessoas que passam por dificuldades, que estão nos hospitais ou em casa passando pela prova da doença física, que tenham força e coragem. Para todos os idosos e pessoas que se sentem abandonadas, para que possam contar com almas e corações bondosos. Para todas as crianças que recebam carinho e se sintam seguras e amparadas. Enviemos luz de paz para os nossos familiares, para as nossas casas, os nossos locais de trabalho, que possam se encher com essa luz, com sentimentos de paz e de amor. Agora voltemos o pensamento a nós, para que possamos receber aquilo que realmente necessitamos para as dores do nosso corpo físico e a saúde da nossa alma. Te rogamos, Senhor, a bênção da luz divina para o nosso coração, que possamos ter paciência, coragem, resignação, amando mais, perdoando mais e confiando que Deus, nosso Pai, nunca nos desampara,
e que Ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Que Jesus esteja sempre conosco e que assim seja.